Olá, queridos alunos e alunas. Na última aula, nós trabalhamos o primeiro grupo, estou destacando aqui em verde, que se refere a substâncias formadas pela ligação entre metal e ametal. Isso você estudou no capítulo 13. Agora nós vamos para o segundo grupo, capítulo 14. Nesse capítulo, vocês vão estudar as substâncias formadas pela ligação entre ametais e hidrogênio, destacando-se hidrogênio com hidrogênio, ametal com ametal e hidrogênio com ametal. Isso será estudado agora, nesse nosso segundo grupo. Lembrando que esse segundo grupo ele se destaca por ser composto por substâncias que não conduzem a corrente elétrica no estado sólido nem no líquido e apresentam pontos de fusão significativamente mais baixos que as substâncias dos outros dois grupos. Vamos abrir o livro na página 200, que é o capítulo 14, onde vamos tratar da ligação covalente. A ligação covalente, ela ocorre normalmente, como eu falei agora, entre ametais, ou também envolve o hidrogênio. Mas observe o seguinte, existe aqui, olha que interessante, uma figura do girassol, e aqui o autor destaca o óleo de girassol, que é uma fonte de vitamina E, cuja fórmula é C29H50O2. Observe, o que nós vemos aqui é ametal, o hidrogênio e ametal. Então, esse caso particular aqui é muito complexo. Mas nós conhecemos moléculas, substâncias de fórmula H2, que é o hidrogênio, a água, H2O, e inúmeras outras moléculas. O que cabe aqui agora é nós entendermos como é que essas substâncias são formadas. Porque quando nós estudamos ligação iônica, nós vimos que o Na e o Cl, eles tendem, respectivamente, a perder um elétron e ganhar um elétron. E que quando o sódio perde um elétron, normalmente transferindo aí, nesse caso, para o cloro, a transferência de elétrons aqui, formam-se íons. E esses íons apresentam uma atração entre eles. E esta atração que vai configurar o que nós chamamos de ligação iônica. Justamente pela tendência natural do metal em perder elétrons e do não metal em receber elétrons. Mas agora o que eu estou mostrando para vocês são substâncias onde ambos os átomos apresentam tendência em receber elétrons. Então, como é que nós vamos, nesse momento, poder identificar a ocorrência de uma ligação quando comparada à ligação iônica? Na ligação iônica, um átomo que tem tendência a perder elétrons se transforma em um cátion, um átomo que tem tendência a receber elétrons se transforma em um ânion, e a atração entre eles gera uma ligação. Só que aqui não. No caso, por exemplo, do hidrogênio e do oxigênio, ambos têm tendência em receber um elétron. E aí o que acontece? Ou melhor, o hidrogênio um elétron e o oxigênio 2 elétrons. Então o autor já destaca aqui que a ligação covalente ela ocorre por compartilhamento
de elétrons. Olha a palavra-chave aqui. Compartilhamento de elétrons. Essa palavra aqui é a mais importante no estudo das ligações agora, que nós vamos chamar de ligações covalentes. Vamos compreender. Eu agora cito aqui para você o exemplo da molécula de Cl2, da substância Cl2. Quando nós analisamos o cloro, pela configuração eletrônica, 2 elétrons no primeiro nível, 8 elétrons no segundo, 7 elétrons no terceiro. Observe que o cloro ele quer receber um elétron. E como é que nós justificaríamos a existência dessa substância? Bem, a teoria aceita é que eu vou destacar aqui para vocês cada átomo de cloro, cada um com seus 7 elétrons. E vou destacar esse elétron aqui em verde e esse elétron aqui em vermelho. Então, o que estaria acontecendo? Esses elétrons da camada de valência, eles iriam se aproximar e, no caso desses elétrons verdes e vermelho, eles iriam fazer parte de ambos os átomos. Nesse contexto, se você contar, eu vou contar agora como tudo em azul, o cloro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O cloro da esquerda. Mas se eu contar os elétrons do cloro da direita, eu também vou observar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ou seja, isso só ocorreu devido ao fato de que esses elétrons aqui estão sendo compartilhados mutuamente com os dois átomos aí. Dessa forma, nós podemos achar aqui nesse momento uma explicação para a existência de uma ligação entre dois átomos onde ambos querem receber elétrons. E a explicação é essa, que foi dada aqui no início. O que é que ocorre? Repita aí para mim. Ocorre um compartilhamento de elétrons. Ok? É isso, gente. Esse parágrafo aqui ele é muito importante. Olha só o que o autor destaca aqui. Nenhum dos átomos envolvidos transformou-se em íon. Ou seja, nenhum deles perdeu ou recebeu elétrons. Devido ao compartilhamento, todos passaram a ter em suas eletrosferas número de elétrons igual ao dos gases nobres. Ou seja, foi o que eu contei aqui para você agora há pouco. Cada um passa a apresentar 8 elétrons na sua eletrosfera. Virando a página 201, nós temos aqui exemplos interessantes. Observe o hidrogênio, um elétron na camada de valência, então ele quer receber 1. O oxigênio, 6 elétrons na camada de valência, necessita receber 2 para chegar à estabilidade. Nitrogênio, 5 elétrons na camada de valência, necessita receber 3 para adquirir estabilidade dos gases nobres. No caso do hidrogênio, cada um possui um elétron. Eles compartilham esse elétron de forma que ambos fiquem com 2 elétrons cada. O oxigênio, repare que o oxigênio tem, vamos dar um zoom aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E o outro oxigênio tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 também. Se cada um tem 6, para que eles possam chegar à estabilidade, é necessário que eles recebam 2 elétrons cada. Então, o que acontece nesse caso? Eles vão compartilhar 2 elétrons cada um. Então, esse aqui compartilha, deixa eu botar em outra cor aqui para ficar melhor, compartilha esses 2 e esse aqui compartilha esses 2. Olha aqui, ó.
E aí, se vocês fizerem a conta aí, pode contar, cada um vai apresentar 8 elétrons na sua camada de valência. No nitrogênio, ocorre a mesma coisa, só que aqui cada um possui 5 elétrons. 1, 2, 3, 4, 5. E cada um necessita de 3. O que eles vão fazer? Vão compartilhar três elétrons cada um deles, totalizando 6 elétrons compartilhados. Quando você faz a análise, cada nitrogênio apresenta 8 elétrons. Vamos observar isso melhor. Vou trabalhar com o oxigênio da esquerda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vou trabalhar agora com o nitrogênio da direita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, ambos apresentam 8 elétrons e atingiram a configuração eletrônica do gás nobre. Um pouquinho mais abaixo, o autor ratifica: quando átomos se unem por compartilhamento de elétrons, entre eles se estabelece uma ligação covalente. Ou seja, a ligação covalente é aquela que ocorre por compartilhamento de elétrons. E os átomos que são unidos pela ligação covalente, olha aqui, ó, átomos unidos por ligação covalente são denominados de moléculas. Os grupos de átomos. Aqui você poderá diferenciar as fórmulas. A fórmula molecular, repare que não é mais fórmula iônica, porque a ligação não é iônica, a ligação é covalente, e como a ligação é covalente, o que é formado aí são moléculas, portanto, fórmula molecular. Ela reúne todos os átomos de uma vez só. Então, se são 2 Hs, H2, são 2 oxigênios, O2, são 2 nitrogênios, N2, 2 cloros, Cl2 e assim por diante. Mais abaixo você vê aqui a fórmula eletrônica, também conhecida como fórmula de Lewis. É aquela que mostra os elétrons da camada de valência. Observe que a representação da fórmula de Lewis nos compostos moleculares, ou seja, nas moléculas, é diferente da representação de Lewis nos compostos iônicos. Relembrando aqui na página 189, olha o que eu falei para você. Essa aqui é a fórmula eletrônica de Lewis para composto iônico. Tá vendo? Como são íons, eles são representados entre colchetes e com as suas respectivas cargas. Nos compostos moleculares são moléculas, portanto, não há cargas, só os elétrons da camada de valência. Agora, o mais interessante é o seguinte: cada par de elétrons eu represento por um traço. Isso se chama fórmula estrutural. Então, no caso do hidrogênio, tem um par. No caso do oxigênio, são 2 pares. Então, eu coloco 2 traços. No caso do nitrogênio, são 3 pares compartilhados. Eu coloco 3 traços. Assim como no cloro é um par, coloco um traço também. Ainda nessa página, mais abaixo, você encontra esta tabela aqui. Essa tabela é importante para você, que você pode analisar várias substâncias aqui. Vamos lá, a molécula de flúor, F2, a molécula de bromo, a molécula de iodo, a molécula do CO2, dióxido de carbono, a molécula da água, a molécula da amônia, a molécula do metano e a molécula do tetaclorometano. Observe, faça a sua análise a respeito
do número de elétrons que cada elemento está compartilhando aqui. Eu vou pegar como exemplo o carbono. O carbono é da família 14. Então ele tem 4 elétrons na última camada. Vou colocar aqui 4 elétrons. O oxigênio da família 16 tem 6 elétrons na última camada. O carbono necessita receber 4 elétrons para se tornar estável. Por sua vez, o oxigênio necessita receber 2 elétrons para adquirir estabilidade. Então observe que se eu por acaso viesse aqui e apagasse aqui, ó, esse oxigênio, o que acontece? Nesse caso aqui, um oxigênio com carbono, somente o oxigênio estaria estável, porque veja, ele teria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Considerei os 2 elétrons do carbono aí. Mas se eu pensar em termos de carbono, o carbono tem 1, 2, 3, 4, mais 2 do oxigênio, 6. Então, na realidade, para que haja estabilidade do carbono, é necessário aqui a presença de um outro átomo de oxigênio. Que aí, a partir desse outro átomo de oxigênio, você vai poder verificar que o carbono agora passa a ter, vamos lá, fazendo a conta, 1, 2, 3, 4, os 4 de origem dele, mais os outros 4, 2 de cada oxigênio, esses em azul. Então o carbono também adquire estabilidade. É necessário que você faça esta análise com todas essas moléculas aqui para que você possa compreender melhor como é que essas ligações estão ocorrendo e como é que se justifica a existência dessas moléculas. Já na página 202, virando uma página, olha que interessante. Aqui nós encontramos elementos que tendem a fazer ligação covalente. Então destaca-se aqui o hidrogênio, com um elétron na última camada, e aqui representado também os outros, agora eu vou chamá-los de não metais, ao invés de ametal, porque como eu já disse, ametal é um termo não recomendado pela IUPAC, e você pode observar aqui o número de elétrons na última camada. E a partir dessa observação, você sabe quantas ligações cada átomo desse necessita fazer para chegar à estabilidade. Mais abaixo, não confunda a ligação covalente com a ligação iônica. Na ligação iônica, elétrons são transferidos, formando cátions e ânions, que se unem compondo um retículo cristalino iônico. Perfeito? E normalmente, né, em condições ambientais, eles são substâncias sólidas. Já na ligação covalente, os átomos não doam nem recebem elétrons. Portanto, olha, não há formação de íons. Olha aqui o não. Os átomos se unem compartilhando elétrons, formando o quê? Moléculas. Então, somente para você fixar bem. Na ligação iônica, o que há são cátions e ânions formando retículo cristalino iônico, ou apenas retículo cristalino. Na ligação covalente, não há íons. Eles apenas compartilham elétrons entre os átomos, formando moléculas. Agora, na página 203, nós vemos aqui uma questão muito importante para você. Ligações covalentes adicionais usando um par de eletrônico de um mesmo átomo. O que quer dizer isso? Vamos pensar o seguinte. Por exemplo, num vulcão, normalmente alguns vulcões extintos, é muito comum encontrar enxofre. E esse enxofre, ele reage com o oxigênio do ar, produzindo um gás
altamente tóxico, letal, que é o dióxido de enxofre, ou anidrido sulfuroso. Como é que nós podemos justificar a existência dessa molécula? Observe o seguinte. Primeiro eu vou esquecer um átomo de oxigênio. Vou pensar apenas um oxigênio e um enxofre. Pronto. Observe, oxigênio e enxofre, ambos são da família 16, ambos possuem 6 elétrons. Então faz as contas aí para mim. Quantos elétrons necessita o oxigênio para se tornar estável? Necessita receber 2. O enxofre, receber 2 também. Então nós já podemos entender que quando eles se unirem, eles vão compartilhar 2 pares de elétrons. É o que está aqui. Mas o que eu falei para você, que a substância que se forma é o SO2. E aí, o que acontece com este outro oxigênio aqui, que necessita receber também 2 elétrons? Observe que tão logo essa ligação é formada aqui, ambos os átomos estão estáveis. Mas esse oxigênio aqui não está. Então, na realidade, esses 2 elétrons aqui serão compartilhados desse enxofre para esse outro oxigênio. Olha aqui, ó. Tá vendo? Olha lá. Se você fizer as contas, todos eles estão com 8 elétrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vou para o outro enxofre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vou para o oxigênio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, não necessariamente tem que haver elétrons compartilhados por ambos os átomos. A partir de um momento em que um átomo já está estável, ou seja, com seus elétrons, normalmente 8 elétrons na camada de valência, e se sobrarem elétrons, ele ainda poderá compartilhar com outro átomo que necessite receber elétrons. É o que acontece aqui. Então, se você observar, inicialmente, esse oxigênio e esse enxofre já tinham chegado à estabilidade. Mas o oxigênio aqui de baixo não havia adquirido essa estabilidade. E foi o enxofre, este enxofre, que já havia atingido o octeto, que compartilhou esse par de elétrons com ele. Uma outra maneira de você raciocinar é o seguinte: ao invés de começar trazendo os elétrons de cada átomo em separado, você pode apenas pensar o seguinte: a ligação covalente que ocorre aí para formar essa molécula é uma arrumação entre o número total de elétrons da camada de valência. Então aqui tem 6, 6 e 6. Total, 3 vezes 6, 18 elétrons. Eles vão se arrumar de maneira que todos os átomos fiquem com 8 elétrons. Como é que eu faço isso? Eu coloco aqui o oxigênio, o enxofre e o outro oxigênio. E vou começar a distribuir esses quantos elétrons, fala para mim? Esses 18 elétrons, de maneira que todos os átomos fiquem com 8. Sempre pelas extremidades é mais fácil, pelos átomos terminais, que são os átomos de oxigênio. Vou colocar 8 elétrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 e 8, 16. Para 18 faltam 2. Bom, o oxigênio já está com 8, o outro oxigênio já está com 8, o enxofre agora, nesse momento, ele já está com quantos elétrons? Conta aí, 4. Totalizando agora 18 elétrons. Só que tem um problema.
O oxigênio, ele está estável, tanto da esquerda quanto da direita, mas o enxofre está com 6 elétrons. Se eu pegar esse par e trazer apenas para cá, muda alguma coisa? Não. O oxigênio continua tendo quantos elétrons? 8, apenas estão mais próximo do enxofre. Esse enxofre aqui agora passa a ter quantos? 8 elétrons. E o outro oxigênio continuava como estava, aqui, ó, com 8 elétrons. Agora, eu poderia fazer também o seguinte, trazer o outro par para cá. Olha aqui, ó. Então, na realidade, o que você está observando aí é que uma ligação covalente é uma arrumação desses elétrons da camada de valência de todos os átomos que estão envolvidos, de forma que todos eles cheguem à estabilidade, ou seja, 8 elétrons na última camada, ou no caso do hidrogênio, 2 elétrons. Mais um pouquinho abaixo, você vê essa representação, também com a molécula do ozônio, que é O3, apenas a diferença que antes aqui era SO2 e agora é O3. É a mesma coisa. E nós vemos aqui a fórmula molecular, a fórmula eletrônica e a fórmula estrutural. Se você pensar em termos de fórmula estrutural, é meio difícil achar que os átomos estão estáveis. Porque se nós pensarmos, vai parecer que esse oxigênio que eu estou destacando aqui para você em verde, ele só fez uma ligação e ele somente estaria com seus 6 elétrons mais um 7. Mas, na realidade, o que está acontecendo aqui é o seguinte. Observe, aqui tem, deixa eu botar aqui menorzinho, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui também tem outro par, aqui tem outro par, e aqui, ó, se você contar, todos eles estão com 8 elétrons. O enxofre tá assim, olha para cá, ó. O enxofre aqui, ó, 8 elétrons. O oxigênio, 8 elétrons. O enxofre de baixo, 8 elétrons. Eu vou até pegar esse elétron daqui, ó, e jogar para cá, que aí fica melhor de você entender, não é? Então, veja bem, 8 elétrons, vamos para o outro, 8 elétrons, vamos para o outro, 8 elétrons. Mais abaixo, o autor fala que a ligação dativa não é mais utilizada, né? Então nós não vamos utilizar esse modelo aqui de dativa, apenas esse modelo, que está aqui, ó. Um bom exercício para você agora é tentar compreender isso aqui. Como é que isto aqui está ocorrendo? Então eu vou deixar para você, como dever de casa, a formação dessas moléculas. Repare, vou te dar uma dica. Essas moléculas são todas formadas por H, um elemento central, aqui no caso, nitrogênio, enxofre, fósforo e cloro, e mais oxigênio, independente do número que aparece de hidrogênio e oxigênio. Vou dar uma dica para você. Quando você tiver que representar essas moléculas, deixa eu voltar aqui só um minuto, que sejam do tipo HXO, você sempre vai colocar, vamos lá, inicialmente o elemento central.
oxigênio, sempre que possível, ligado aqui a hidrogênio. A não ser que acabe os hidrogênios. Aí você bota o oxigênio sozinho. Então faça isso. Então, vamos lá. Qual é a ordem? O elemento central. Depois, os átomos de oxigênio em torno do elemento central, digamos que ele tenha 3 oxigênios. 1, 2, 3. E depois átomos de hidrogênio ao lado do oxigênio. Digamos que ele tenha 2 hidrogênios. Vai botar um aqui, o outro aqui, ou aqui. E aí você vai distribuir os elétrons aí de maneira que todo mundo fique com 8. O exercício que eu passo para você nesse momento é pegar todas essas estruturas aqui e colocá-las de maneira, sem olhar, é claro, que todo mundo fique com 8. Faça a fórmula eletrônica, ou de Lewis.